Singer, eu sou psicóloga e vou falar um pouco para vocês sobre bullying, uma situação que vem acontecendo bastante em escolas, em bairros, em situações nas quais crianças ou adolescentes estão juntos. Muitas crianças e adolescentes vivem situações de conflito com seus colegas. Então, brincadeiras, provocações, intrigas são normais na vida em grupo e entre crianças e adolescentes não é diferente. Alguns sinais, porém, podem ser importantes para vocês perceberem se o filho de vocês está sofrendo bullying, está sendo agredido de uma forma mais severa. Um deles, pensando no bullying na escola, que é o mais comum e o que a gente estuda mais, esses jovens, essas crianças, começam a ter recusa escolar. Então começam a não querer ir para a escola, mesmo crianças que gostam, que nunca tiveram problema para ir para a escola. Essas crianças também podem começar a ter uma queda no desempenho escolar, nas notas, muito grande. Crianças que iam bem passam a ir mal. Outros sinais são irritabilidade em casa, insônia, muito nervosismo, queda de peso, sensação de que a criança está triste, queixas de dores, enjoo, sintomas do corpo que muitas vezes têm a ver com a situação de ansiedade que vem da experiência de passarem bullying na escola. Então, vocês podem ficar atentos se o filho de vocês tiver uma mudança muito brusca de comportamento. E se essa mudança vem especialmente quando eles chegam da escola. O bullying, em geral, deixa as crianças e os adolescentes silenciosos. Eles não costumam contar exatamente o que acontece. Então, um outro sinal são crianças e adolescentes que gostam de falar, contar o que aconteceu na escola, passam a não falar, passam a se calar muito em casa, diferente de anteriormente. Em primeiro lugar, a criança ou adolescente que sofre bullying, em geral, tem vergonha de estar passando por isso. Muitas vezes ele se sente culpado, ele sente que já existem alguns problemas nele que causaram essa situação e, portanto, os pais precisam ser muito cautelosos na condução desse problema. Em primeiro lugar, é se colocar disponível para a criança, para falar sobre isso, mas sem forçar. Às vezes os pais, na tentativa de ajudar, querem que a criança fale sobre isso, conte tudo, chegue em casa e fale exatamente o que aconteceu, e isso só deixa a criança se sentindo mais sozinha, porque muitas vezes ela não consegue descrever ou ela não quer contar exatamente o que aconteceu. Então, em primeiro lugar, esses pais precisam acolher os filhos, dar suporte sem também forçar que eles falem. É fundamental que os pais jamais usem ameaças do tipo: não deixa ele bater em você, se você apanhar, você vai apanhar em casa também, que é bastante comum, infelizmente. Isso faz com que o problema só se perpetue. O adolescente, a criança, às vezes não reage ao bullying, porque se ele reagir vai ser pior. Em outras situações ele não reage porque ele nem sabe como reagir. Então o suporte em casa é a primeira coisa importante. Esses pais podem conversar com a escola e contar o que está acontecendo. Porém, é muito importante que isso seja feito com cuidado para não expor ainda mais a criança ou adolescente. Então, é importante que os pais contem para o filho: eu estou indo na tua escola conversar sobre isso. Isso seja feito de forma discreta, não na frente dos outros colegas, de preferência num horário que o filho não está na escola. Ou se o filho quiser ir junto, não na hora que ele estaria em aula, para que os colegas não vejam. Essa conversa pode ser com o coordenador, com o diretor ou com os professores, para tentar pensar formas de conduzir. É importante que
em nenhum momento esses pais liguem para outros pais para contar o que está acontecendo, que esses pais vão tirar satisfação com as outras crianças da escola. Isso tende a prejudicar. Então, é algo que os adultos devem conversar entre eles e pensar uma forma bastante cuidadosa de lidar. De fato, brincadeiras, provocações e tal fazem parte da relação entre as crianças e os adolescentes. O bullying, ele tem algumas características muito especiais. Em primeiro lugar, quem se diverte é só quem pratica o bullying. A pessoa que é vítima não se diverte. Na provocação, na brincadeira, existe uma troca de papéis. Às vezes um provoca, depois o outro provoca, e ninguém nessa dupla está em sofrimento. No caso do bullying, sempre tem uma pessoa que está sofrendo. Em segundo lugar, o bullying tem necessariamente uma diferença de poder. Então, um mais forte com o mais fraco, um mais sociável com o mais tímido, um mais popular com o menos popular. Então, existe um jogo de poder diferente da brincadeira da provocação. É importante que os professores fiquem atentos a essas formações. Então, quando as crianças e os adolescentes começam a praticar bullying um com os outros, o ideal seria que os professores fizessem intervenção imediata, antes que essa forma de se relacionar entre eles se fortaleça e seja muito difícil desmontar. Então, professores devem ficar atentos quando tem uma criança muito isolada, que está com um comportamento diferente, está parecendo triste, quando as brincadeiras ficam repetitivas demais por um longo período de tempo e vão só no indivíduo. Em geral, a provocação, a brincadeira, é de todo mundo com todo mundo, não é um foco específico. Então, quando apenas um acaba sendo o provocado, aí é o momento dos professores fazerem uma intervenção. Se o seu filho pratica bullying, a gente tem um outro problema. A gente não vai assumir que uma pessoa é boa ou má por natureza. Então, ela não pratica bullying porque ela é uma criança má, mas é uma criança que aprendeu que esse é o papel dele no grupo, esse é o papel dele entre os amigos. E é assim que ele tem conseguido atenção, é assim que ele tem conseguido popularidade. A criança que pratica bullying provavelmente começou brincando, provocando o amigo. O grupo acaba valorizando, dando risada, incentivando, reconhecendo aquela pessoa que fez a provocação como corajosa, forte. E isso muitas vezes vai fazendo a criança se sentir importante. E em um momento ela até pode querer parar de fazer o bullying, mas ela não consegue. Porque esse já é o papel dela no grupo, e se ela parar, existe a fantasia, o medo de que ela perca as amizades, as admirações. Se você tem um filho que está praticando bullying, que você viu ou que chegou a notícia de que ele está sofrendo bullying, é importante conversar com ele, pensar principalmente na questão do se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro começa em casa, ensinando ele a se colocar no lugar do irmão, dos amigos, de pessoas com quem ele se relaciona. Então, se ele conseguir desenvolver isso, que a gente chama de empatia, pode diminuir a chance dele continuar praticando bullying. A outra situação, outra questão importante é: os pais não devem bater, ser agressivos com os filhos, porque isso seria agredir para diminuir a agressão, que não faz sentido. Mas é importante que os pais sejam firmes em relação a isso, né? Não é possível ter tolerância em relação ao bullying. Então, esses pais precisam colocar limites claros, ficar por perto, acompanhar, pedir informações da escola para saber se isso continua acontecendo. E isso deve ser contido em casa por meio de conversas. Eventualmente, é preciso negociar com a criança, com o adolescente,
algumas situações do tipo, bom, se você continuar fazendo isso, eu não posso te deixar em festas e etc, porque eu preciso que você me mostre que você consegue se relacionar com seus amigos de uma maneira saudável e construtiva. Isso sempre conversado, não de forma agressiva. O bullying pode acontecer, a rigor, em qualquer faixa etária, até na vida adulta, né? Então, é bastante comum bullying em situações de presídio, né, entre pessoas que estão convivendo muito tempo juntas por muito tempo, em clubes, em escolas, em locais de trabalho, até em asilo de idoso, existem alguns estudos mostrando situação de bullying. Mas a gente estuda muito mais o bullying entre crianças e adolescentes. Ele é bastante diferente porque na infância o bullying, em geral, se monta muito rápido, mas desmonta rápido também. Então, ainda não tem uma sofisticação sobre formas de machucar o outro, sobre formas de provocar, de diminuir. Então, a intervenção costuma ser mais fácil, no caso de crianças. Em crianças muito pequenininhas, o alvo do bullying muda muito rapidamente, né? Então, a criança que pratica, em algum momento, 1-2 semanas depois, ela vira vítima de bullying e por aí vai. Entre adolescentes, essa posição de quem é o provocador e quem é o provocado, aquele que sofre, é muito mais estável. As pessoas costumam ficar nesse papel por muito tempo, às vezes por toda a vida escolar. Entre adolescentes, o bullying costuma ser físico, então, entre meninos pode ser bater, ameaçar, rasgar roupa, quebrar objetos, e também verbal, xingamentos, denúncias que não são verdadeiras, fofoca e tal. Entre meninas, raramente é físico, raramente envolve agressão física, mas tem a ver com diminuir a pessoa, falar mal pelas costas, excluir. Entre crianças, a gente tem um bullying que ele é menos verbal. Então, entre meninos é bastante físico, né? Então, crianças que sofrem bullying apanham muitas vezes na escola, e entre meninas é menos verbal, mas tem a ver com excluir de brincadeiras que são importantes entre as meninas.